Olá a todos, eu sou o Jean, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que foi o meu trabalho de conclusão de curso para a minha graduação na Faculdade de Farmácia, né? Mas antes de começar a falar, eu gostaria de agradecer a professora Bianca pelo convite e parabenizar ela e a toda a equipe do Conexão Farma pelo evento que estão organizando, né? Um evento super bacana, com gente super relevante para o tema, e para mim é uma honra poder fazer parte desse evento e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Bom, eu deixei aqui nesse primeiro slide os meus contatos, né, a minha página do LinkedIn, meu e-mail. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida em relação ao trabalho ou qualquer outra dúvida que vocês tenham. Bom, e falando do meu trabalho especificamente, o título dele foi A Influência dos Atributos Críticos dos Materiais no Processo de Mistura de Pós-Farmacêuticos, uma abordagem Quality by Design. Os objetivos do trabalho foram descrever, né, a influência das propriedades de materiais do estado sólido na qualidade da mistura de pós-farmacêuticos e elaborar um material demonstrativo de aplicação de ferramentas de Quality by Design para determinação da influência de atributos críticos dos materiais na performance de mistura de pós. Bom, as formas farmacêuticas sólidas são conhecidamente a via de preferência tanto de pacientes, assim como de maior parte das indústrias, né? E para as formas farmacêuticas sólidas orais, a mistura de pós é uma etapa crítica, que está presente em qualquer formulação que não seja um ativo puro. E a obtenção de misturas uniformes ela é muito crítica, porque ela está diretamente relacionada aos atributos críticos de qualidade dos produtos. Então, se a gente estiver falando de um comprimido, né, uma mistura uniforme vai impactar diretamente no teor, na dissolução daquele comprimido. Ainda se essa formulação tiver algum conservante, né, é importante a gente garantir que esse conservante está homogeneamente distribuído nas unidades do medicamento, então a mistura é muito relevante. Uma mistura homogênea, né, é sempre muito relevante para um produto, para um medicamento. Bom, e o modo como as partículas componentes de uma mistura interagem entre si e com o ambiente que elas estão presentes, né, são os fatores chaves para que a mistura ocorra. E elas estão diretamente impactadas pelas propriedades físico-químicas daqueles materiais. Bom, quanto à influência do formato das partículas, né? Nesse artigo publicado em 2002, o autor avaliou em três diferentes misturas entre aspirina micronizada e três diferentes recipientes o impacto da forma das partículas, que foi avaliado através dessa razão de aspecto, que considera o tamanho da partícula sobre o tamanho da superfície da partícula, ou seja, esse valor é mais próximo de um quando a gente tem partículas mais esféricas, né? Quando a gente tem partículas mais rugosas ou mais amorfas, aciculares, esse valor de razão de aspecto vai ficando cada vez maior. E o que o autor pôde perceber é que nas misturas entre a aspirina micronizada, que são partículas mais esféricas, né, partículas micronizadas, e a lactose, que tem o menor valor de aspecto dentre os três recipientes estudados, foram observados valores de coeficientes de variação menores conforme a mistura foi sendo realizada, quando a gente compara com a mistura feita com o Avicel pH 102, que possuía o maior valor de razão de aspecto. Ou seja, o autor concluiu aqui que quando a gente faz mistura entre partículas esféricas, a mistura é favorecida, né? Misturas homogêneas são mais facilmente obtidas. Aqui também vale ressaltar que o autor também não estudou, apesar de também serem recipientes distintos, né? Não estudou a contribuição de outros fatores para o resultado observado. Quanto ao tamanho das partículas e sua influência na uniformidade de mistura, né? Em 2019, esse autor publicou um artigo estudando, né, misturas entre o maleato de clorfeniramina, celulose microcristalina e três diferentes tipos de lactose. E nesse caso é interessante porque o autor ele processou essa lactose. Então ele pegou um único tipo de lactose e processou entre três diferentes tipos, selecionando-as pelos seus tamanhos de partícula. Então nesse caso, apesar de não ter estudado outros fatores, como o autor manteve os mesmos materiais e somente variou uma única característica de um deles, a gente tem um ambiente mais controlado, né? E o que ele pôde observar foi o seguinte, que as misturas com a lactose processada com uma distribuição de tamanho de partícula mais elevada, ou seja,
com uma maior contribuição de partículas maiores no seu, na sua distribuição de tamanho de partícula, obteve melhores resultados de uniformidade, que são representados no gráfico aqui pela essa linha contínua, né? E aqui o autor fez dois modelos de experimento, né? O de alta concentração do ativo e de baixa concentração do ativo. Os resultados foram equivalentes. Em ambos os casos, o, a lactose com uma maior contribuição de partículas maiores na sua distribuição de tamanho de partículas foi aquele recipiente que mostrou uma melhor performance de mistura. E quando a gente vê nesse gráfico aqui, né, que estuda justamente o tamanho das partículas da lactose, a gente pode ver que a diferença entre elas nem é tão grande assim, né? Nesse D90 aqui, a gente pode ver pelo D90 que esse tipo de lactose, o 80L, que foi aquele que apresentou melhores resultados, né? Teve o seu D90 aqui próximo, centralizado de 500, enquanto o M e o H, que são aqueles que têm uma maior contribuição de partículas menores no tamanho, na distribuição de tamanho de partícula, ficaram também bem próximo do 500, ou seja, essa divergência na distribuição do tamanho de partículas nem é tão grande, mas ainda assim a gente vê, principalmente aqui no modelo de alta concentração, um resultado bem significante, né? Bem mais homogêneo, é muito mais facilmente obtido uma mistura homogênea com esse material quando se comparado com os outros. Bom, quanto à umidade dos materiais, né? Nesse artigo publicado em 2013, um autor ele correlacionou o ganho de umidade dos materiais com o fluxo que eles apresentam, né? E medida aqui, nesse caso, através do tempo necessário para a formação de avalanche, que é uma técnica bem utilizada para esse tipo de estudo, né? De fluxo de materiais. E na maior parte dos recipientes estudados, o autor observou esse tipo de comportamento aqui, que quando há um aumento no teor de umidade, há um aumento no tempo de avalanche, ou seja, há uma piora no fluxo. Uma piora no fluxo está correlacionada com uma maior dificuldade de obtenção de mistura homogênea, né? Maneira que aquela partícula se move livremente dentro da mistura é importante para a obtenção de uma mistura homogênea. Contudo, em um dos recipientes estudados, que foi o amido de milho, o autor observou um comportamento contrário, onde, com o aumento do teor de umidade, o tempo de avalanche foi reduzindo para esse material. Isso é explicado pelo autor porque o amido de milho normal, né, no tempo inicial, com a quantidade mais baixa de umidade, ele é uma partícula muito pequena e tem uma interação muito forte entre si. Com o ganho de umidade, né, mais moléculas de água vão ficando entre as partículas e acabam, nesse caso, agindo como um lubrificante, pois reduzem esse contato interpartícula, fazendo com que ela ganhe certa fluidez, né? Ou seja, apesar de na literatura a gente ter correlações que são muito conhecidas, então, tamanho de partícula, a umidade, quanto mais úmido, menor o fluxo, esse resultado destaca que é importante a gente sempre estudar os materiais que são envolvidos no nosso produto, porque existem exceções àquelas que são conhecidas como as regras, né, de comportamento. Bom, e aí seguindo para a parte da aplicação das ferramentas de Quality by Design, né? Todo Quality by Design deve ser iniciado por uma análise de risco, e aí falando de misturas uniformes não é diferente. E aí para a construção de uma análise de risco, é muito comum a aplicação desse diagrama de Ishikawa, né, ou diagrama de 6M, onde a gente correlaciona possíveis causas né, como elas podem impactar a um objeto de estudo. Então aqui a gente está falando na obtenção de uma mistura não homogênea ou uma mistura homogênea, o que pode impactar nesse resultado. E aí a gente divide essas causas, né, em 6 diferentes classes: medida, método, mão de obra, meio ambiente, máquina e material, por isso também conhecido como 6M, né, o diagrama de Ishikawa. E aí, através de brainstorming, técnicas de brainstorming, a gente lista todas as possíveis coisas ou causas que estão correlacionadas àquele resultado esperado que a gente está estudando, né, relacionados àquele objeto de estudo. Uma vez que essa ferramenta aqui é construída, a gente utiliza outras ferramentas para avaliar e classificar esses fatores que foram levantados, né, que foram identificados, para definir quais deles são os mais críticos. E aqui, né, como o objetivo do trabalho era de estudar, né, as características físico-químicas dos materiais, a gente selecionou essa aqui como a característica principal para a gente seguir para as próximas etapas. Mas na prática, outros fatores, como o tempo da mistura, a velocidade da mistura, ou o desenho do misturador, são muito relevantes para a obtenção de misturas homogêneas, né? Então, eles também devem ser estudados na prática. Bom, e aí, aqui para, né, o objetivo do trabalho, a gente assumiu uma formulação hipotética composta de 3 componentes,
que a gente chamou de A, B e C, e resolveu estudar deles esses três diferentes atributos, o tamanho de partícula, a umidade e a densidade do material. E a gente definiu que essas seriam as faixas estudadas no nosso planejamento de experimentos. Então, como aqui a gente tem um número grande de fatores, né, a primeira etapa de planejamento de experimentos, a gente fez um planejamento do tipo de screening, justamente para identificar quais desses 9 fatores estão realmente correlacionados, ou nesse nosso caso, né, de estudo, impactam significativamente para a obtenção de uma mistura homogênea. Para esse tipo de modelo, a gente pode utilizar o Plackett-Burman, né, que é o modelo experimental, mas existem outros, inclusive o Plackett-Burman vem sendo cada vez menos recomendado por autores, por conta de algumas deficiências. Mas aqui, como a ideia é exemplificar como que a gente faria, né, um desenvolvimento quality by design, ele cumpre bem sua função, né? Esse tipo de modelo, ele não é capaz de estudar as interações desses fatores aqui, né? Então, ele avalia a contribuição de cada um deles individualmente para aquela resposta esperada. Bom, e aqui no modelo hipotético apresentado, né, a gente pode observar que desses 9 fatores, 5 deles, que são essas barras em azuis, foram as relevantes para a resposta estudada. Portanto, esses aqui serão aqueles que serão utilizados no próximo estágio do planejamento de experimentos, que é a fase de otimização. Para a etapa de otimização, a gente montou um modelo fatorial fracionário com 5 fatores, onde foram realizados 16 experimentos em 2 replicatas, contando com 3 pontos centrais, também replicados, então um total de 6 pontos centrais. E aí, com esse tipo de experimento, né, experimentos de otimização, esses modelos são capazes de estudar não só a contribuição de cada um dos fatores, mas também as contribuições das interações que esses fatores têm. E aí, a partir disso, estabelecer modelos preditivos. No caso que a gente montou aqui, né, hipotético, a gente pode observar que os fatores mais relevantes são justamente as interações entre os fatores B e B e C, que no caso aqui seriam o tamanho de partícula da partícula B e a densidade da partícula A, e o tamanho da partícula B e a umidade da partícula C. Ou seja, a gente vê que dependendo de como um desses, né, dessas propriedades esteja, a outra muda a sua contribuição na resposta esperada. E essa é a beleza do planejamento de experimentos, né? Você consegue estudar não só a contribuição isolada de cada um dos fatores, mas também as interações entre elas. Então, se o tamanho da partícula de B for X, a umidade de C vai impactar dessa forma. Mas se o tamanho da partícula de B for Y, a umidade de C vai impactar de uma outra forma, justamente porque elas interagem entre si. E aí, a partir desse tipo de estudo, a gente pode definir, inclusive, fatores ótimos para a nossa resposta, né? Então, aqui a gente, né, o nosso objetivo é ter o teor da mistura em 100%, né? Ou seja, no valor teórico, e para isso, com os resultados que a gente obteve, essas são as características que a gente deveria ter dos nossos atributos para ter um melhor resultado de teor. Com esse tipo de experimento, a gente também consegue construir esses gráficos de contorno, né, que acabam sendo, no fim das contas, o nosso design space. Então, com isso, a gente consegue dizer quais as faixas, por exemplo, do tamanho de partícula de B e da umidade de C, que apresentariam os resultados ótimos para a nossa resposta esperada, que a gente está falando aqui de homogeneidade de mistura, então um teor próximo de 100%. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que tamanho de partícula entre 600 e 700 e umidade do composto B, né, e umidade do composto C entre 1 e 1,6 são os ideais para a obtenção do teor de 100%. A mesma coisa aqui para a comparação entre B, tamanho de partícula de B e a densidade do composto A. A gente pode ver que a densidade do composto A é entre 0,9 e 1,1, mantendo aquela faixa de 600 a 700, tamanho de partícula B, também é uma região bem segura aqui para a obtenção de valores de teor próximo a 100. Lembrando que esses gráficos mais escuros aqui, conforme a legenda, a gente já está deslocando o teor para cima de 100, então não são tão desejáveis assim, né? Então essa aqui é a grande benefício da aplicação da ferramenta, né, de planejamento de experimentos, porque você consegue estudar como esses fatores contribuem junto, né, interagindo entre si, e estabelecer quais as zonas ou quais as faixas que esses fatores podem ter para que a gente não tenha problemas na nossa resposta, no caso aqui no teor da mistura. Bom, então com o nosso trabalho a gente foi
possível entender como as propriedades físico-químicas podem influenciar na capacidade dos pós interagirem entre si, né? A gente também pode, e aí, consequentemente, influenciar a capacidade de um processo gerar uma estrutura uniforme, como a gente já falou. A gente também verificou que a literatura disponível ela carece em considerar as contribuições simultâneas, ou seja, aplicar ferramentas como o planejamento de experimentos para estudar as contribuições simultâneas, e por isso elas podem ser muitas vezes consideradas como frágeis, né? A gente também pôde construir com o trabalho, né, um material ilustrativo de como aplicar as ferramentas de Quality by Design para o desenvolvimento de uma mistura de pós. E, por fim, a gente entende que as características físico-químicas dos materiais são super relevantes para os processos de mistura e, portanto, as aplicações dessa abordagem de Quality by Design é essencial para estabelecimento de processos robustos, o que facilita significativamente o gerenciamento, né, do ciclo de vida do produto, né, gerando processos robustos e estáveis. A gente tem processos que são menos trabalhosos, né, que funcionam com uma maior eficiência. E aí, fazendo um link com o tema do simpósio, né, de fluxo contínuo de fabricação, processos robustos e bem controlados são essenciais, uma vez que eles acontecem o tempo todo, né, estão em fluxo contínuo. A gente tem que conhecer muito bem dos nossos materiais, mas não só dos materiais, né, dos parâmetros dos processos, dos desenhos dos equipamentos, para garantir que aquele fluxo contínuo seja robusto e que ele aconteça em continuidade com eficiência, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, como eu disse lá no início. Os meus contatos estão lá no slide de inicial, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam um bom proveito do simpósio. A gente tem integrantes aí excepcionais, gente gabaritadíssima sobre o assunto. Então, uma oportunidade de ouro aí para enriquecer o conhecimento. Eu mesmo vou ver se consigo assistir algumas das palestras que estão sendo oferecidas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até breve.